Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus, a única palavra que pode transformar as nossas vidas. Que Deus abençoe aos ouvintes, a Primeira Igreja Batista em Andaraí, as suas congregações. O ano de 2022 é o ano da graça, com o nosso tema, a graça é validada para ser compartilhada. A nossa divisa se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, que nos diz: assim como já alcançamos misericórdias, não desfalecemos, pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Neste mês de abril, nós da Primeira Igreja Batista em Andaraí, como todas as igrejas batistas no Brasil, nós temos como ênfase o mês da Escola Bíblica Dominical. É a escola mais importante do mundo, pois nos prepara para a vida eterna. É ela que nos traz os ensinamentos da Palavra de Deus. E o nosso tema neste mês é o ensino da graça fortalece para a vida eterna. Muitas das vezes nós nos preocupamos bastante em alimentar o nosso corpo e nos esquecemos da vida eterna. E essa é a mais importante, pois ela nos fará voltar para o nosso Criador. O nosso tema, o nosso versículo deste mês de abril se encontra em Hebreus 13, 8 e 9, que nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrina várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram o que a eles se entregaram. Então nós vimos aqui a palavra de Deus, nesse texto de Hebreus, que Jesus é imutável. Jesus é o único que não muda. Quem precisa realmente de fato mudar somos nós, porque nós necessitamos da graça salvadora de Jesus. Repassar ensinamentos sobre a graça de Deus implica em ter uma experiência prática com Cristo, por meio da qual possa transmitir com precisão a doutrina da eternidade, condicionada à imutável santidade dele, que fortifica o cristão pela graça, ensinada naturalmente na escola bíblica dominical. Em vez de alimentos, é o ensino fiel da graça que fortalece para a salvação, com glória eterna. Desse modo, meus amados, é preciso que tenhamos este ensinamento consolidado em nossas vidas. Não importa a condição que o ser humano esteja. O que importa é se ele ama de fato ou não a Deus. Se ele o ama, Deus com certeza irá encontrá-lo onde quer que ele esteja, em qualquer situação, sendo rico ou pobre, a graça de Deus o alcançará. E ao aprender da palavra de Deus, a sua vida será transformada. A mudança deve ser nossa, pois Cristo é eterno, ele é imutável, ele esteve aqui na terra e mostrou a sua graça para nós. Quem necessita realmente de mudança somos nós, para que cheguemos à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de que adianta o homem cuidar do seu corpo, alimentar o seu corpo, fazer várias atividades físicas pensando apenas no seu exterior e desprezar os cuidados com o seu espírito, que é eterno, e Jesus diz que ele vai voltar para nos buscar. E como apresentaremos o nosso espírito para o Senhor? Só mediante a palavra de Deus é que há essa transformação, pois Jesus declarou que ele é o pão da vida, e quem comer deste pão viverá eternamente. Todos esses ensinamentos nós aprendemos na palavra de Deus, no estudo sistemático da palavra nas escolas bíblicas dominical. Nesta semana, nós estamos com o subtema: o Evangelho fiel não muda o ensino da graça. Então, o ensino da graça ele precisa ser ensinado com diligência nas Escrituras, não com conceitos humanos, mas nos preceitos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Desse modo, assim como Jesus é eterno na imutabilidade da sua santidade,
o ensino bíblico do Evangelho da Graça não pode ser alterado, pois leva a verdade da vida eterna em Cristo, ao qual transforma em cristão os alcançados, por todos os meios de ensino da imutável doutrina. A doutrina de Cristo ela não pode ser adulterada por ninguém. Ela é imutável, é a única que é capaz de mudar a sua vida. Se você está recebendo uma doutrina e essa doutrina bíblica não está trazendo transformação na sua vida, questione-se se esta doutrina realmente é sã e verdadeira, dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, a EBD ele é um ambiente propício ao cristão manso aprender a verdade para anunciar o Evangelho na íntegra. O Evangelho significa santa paz e perdão, e é na comunhão dos santos, todos os domingos na escola bíblica, depois de termos uma experiência pessoal com Cristo, que nós ali, juntos, compartilhamos os ensinamentos que Deus tem nos dado da sua palavra, e assim nosso espírito ele é fortificado. A escola bíblica não é só para quem é cristão, mas para aquele que tem o desejo de conhecer a Deus e se aprofundar no conhecimento de Deus. Nesta segunda semana, nós estamos com o subtema A Graça Não É Vã, se conservado o ensino do Evangelho. Nosso texto de meditação se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 10, que nos diz o apóstolo Paulo: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estáis firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, nesse texto, Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Coríntios, ele vai mostrar para a gente que a importância de se permanecer na sã doutrina, de compreender que o Evangelho de Cristo é Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, vive está e voltará para nos buscar, para estarmos com Ele para sempre. A nossa fé tem que ser embasada nestes princípios, pois se colocarmos outra coisa para nos salvar, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. Então não é coelho, não é chocolate, não é os ensinos que temos recebido na nossa infância com relação à falsa doutrina que nos vai trazer a vida eterna. Mas o Cordeiro Santo, Jesus Cristo, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Essa é a verdadeira Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Quando ele derramou seu sangue na cruz, foi para salvar a mim e a você. Basta tão somente você receber esta palavra como uma verdade e a sua vida será transformada. E Paulo estava preocupado, porque a igreja de Corinto estava ouvindo várias doutrinas. Várias pessoas vinham ensinar coisas diferentes do que Paulo havia ensinado a ela no princípio da sua fé. Então agora Paulo exorta esses irmãos que não fujam daquilo que ele ensinou, porque senão tudo que eles tivessem feito até aquele momento seria em vão. Esta era a preocupação do Paulo. E os tempos continuam do mesmo modo, com várias e várias doutrinas falsas
desviando as pessoas da verdade. E isso não agrada o coração de Deus. A salvação é para todos, mas para todos que creem que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, vive está e voltará, não mais para salvar, mas para buscar a sua igreja, aqueles que aceitarem o seu precioso sacrifício na cruz do Calvário. Sendo assim, Paulo reforça, através de suas cartas às igrejas, que é necessário mesmo se manter fiel nos ensinos da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício dele foi bastante para nos dar a vida eterna. Que devamos nos apegar a esta verdade, para que a nossa fé não seja vã, pois o que passa deste ensino não tem nada a ver com o reino de Deus. E para encerrar a nossa pequena meditação, gostaria de compartilhar com vocês uma historinha verdadeira, mas de autor desconhecido, que vai falar como ele foi transformado pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela não volta vazia e quando ela é ensinada com verdade, ela traz transformação de vida. O título da mensagem é Salvo pela Cruz. Diz assim: um excelente nadador costumava ir molhar o dedão do pé na água antes de mergulhar. Alguém lhe perguntou o porquê daquele hábito. O nadador respondeu: há alguns anos, quando eu era professor de natação e não conseguia dormir certa noite, fui nadar um pouco. A lua brilhava através do teto do vidro e não acendia a luz. Quando eu estava no trampolim, abri os braços e vi minha sombra na parede. Minha imagem formava uma cruz. Em vez de saltar, fiquei ali, contemplando a imagem. Então, pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu sacrifício. Eu não era cristão, mas quando criança, aprendi que Jesus morreu na cruz para nos salvar por seu precioso sangue. Naquele momento, lembrei-me do que eu aprendera sobre a morte de Jesus. Não sei por quanto tempo fiquei ali parado. Finalmente desci e fui até a escada para mergulhar. Meus pés tocaram o piso duro e liso do fundo da piscina. Haviam-na esvaziado. E eu não percebera. Senti um calafrio na espinha. Se tivesse saltado, teria sido o meu fim. A imagem da cruz na parede salvara a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus e me ajoelhei à beira da piscina, confessei os meus pecados e entreguei-me a Ele, consciente de que Jesus morrera exatamente em uma cruz para me salvar. Naquela noite, fui salvo 2 vezes. E para nunca mais me esquecer, sempre que vou a uma piscina, molho o dedão do meu pé antes de saltar. Não ignore a cruz de Cristo. É ali que Deus lhe dá a vida. Autor anônimo. Mais uma história para pensarmos na importância de ensinarmos às nossas crianças que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, que Jesus é o Cordeiro Pascual. E elas nunca se desviarão, elas nunca se perderão, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Assim como ela salvou a vida deste nadador, ele salva a vida de todo aquele que confessa os seus pecados e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não deixe a sua fé ser vã. Creia única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.